Resolvi fazer uma série de vídeos aqui para você que sempre reclama, que aprende o sinal e aí amanhã você vai lá e esquece. Então, como que você pode memorizar bem cada sinal que você aprende? Então, vou dar algumas dicas para você aqui. Se você gosta de vídeos assim, já pode curtir, compartilhar, comentar que gostou, beleza? Eu vou fazer mais. Então, a primeira dica, e uma que eu acho assim, uma das mais importantes mesmo, é você conseguir associar o sinal que você está aprendendo a uma imagem ou uma emoção. Porque o que acontece, né? Para você memorizar novos sinais, você precisa associar isso a uma imagem visual ou uma emoção, porque o seu cérebro, ele, quando você faz isso, ele cria uma informação mais profunda. Né? Aquilo ali ele fica mais retido porque você vai estar sempre associando uma coisa ou outra. Por exemplo, digamos que você aprendeu o sinal de maçã, da fruta, maçã, né? Então, ó, esse é o sinal. Então agora pensa tem vários tipos de maçã, né? Então, mas pensa naquela que você mais gosta. Então, olha, pensa no sabor, na cor, cria essa imagem, né? Visual na sua mente agora dessa maçã. Então, toda vez que você fizer esse sinal, aquele tipo de maçã que tem que vir na sua mente. E quando se fala, né, assim, na questão emocional, aqui, bom, é o tipo de maçã que você mais gosta, né? Então, automaticamente, as suas emoções estão envolvidas nisso também, né? Então, ó, criou uma imagem, consegue sentir, né, o gosto, o sabor, né? A cor, você consegue lembrar bem. Então, essas conexões vão te ajudar a não só memorizar, né, mas assim, reter mesmo aquela informação. Ou seja, você vai aprender de verdade e não vai esquecer. Então lembra bem, aprender um sinal novo, tenta criar uma imagem visual ou uma emoção. Esses dois tipos de conexão vão te ajudar a reter bem a informação ou aprender bem o sinal. Uma outra dica também para você que está querendo, né, aprender e realmente reter aquela informação, não esquecer, é você praticar o vocabulário em um contexto. Porque o que acontece? Às vezes, em alguns cursos, os métodos que são utilizados, né, a gente não vai entrar nessa questão também, mas você aprende muitos sinais que são soltos. Então, muitas palavras soltas. É um sinal, uma palavra, um sinal, uma palavra, um sinal. Então acaba que te joga, né, muita informação que você acaba esquecendo. Só que quando você consegue inserir aquele sinal que você aprendeu num determinado contexto, numa determinada frase, fica muito mais fácil de você aprender não só aquele sinal, mas a frase também. Então, por exemplo, você está aprendendo uma frase, então tenta usar, né, esses novos sinais, ou essas novas palavras, né, se for no idioma falado que você está aprendendo, né, inserir elas numa história, numa palavra, numa frase. Então tente inserir essas novas palavras ou esses novos sinais que você está aprendendo em frases, em histórias. Tente inserir isso numa conversa diária, né, que você está tendo. Então, quando você estiver conversando, né, ali com alguém, às vezes eu pelo menos conheço algumas pessoas que estão conversando, eles estão aprendendo, né? Então, tá conversando com você no português, mas volta e meia vai lá e faz um sinal naquela frase que você está conversando ali no momento. Isso são coisas que, eu não sei todos os sinais de uma frase, mas em uma determinada frase eu sei um sinal ali, usa, não é? Ou na sua mente, se você não quiser fazer, né? Porque tem muita gente olhando também, às vezes está com vergonha. Mas de qualquer forma, né? Não deixa a vergonha te atrapalhar, não. Mas tenta fazer isso. Inserir essas novas palavras, esses novos sinais em um contexto, né? Para fazer sentido na sua cabeça e para você reter melhor a informação. A próxima dica que eu vou dar para você que está querendo aprender mesmo no sinal, a Libras, e não quer esquecer, né, no outro dia o sinal que você aprendeu, o que é muito utilizado em vários cursos de idiomas também. Não sei se você já ouviu falar em uma técnica chamada de repetição espaçada. Existem até alguns aplicativos, que depois eu vou falar exatamente, né, de um deles pelo menos que eu conheço, que ajudam muito, né, para você utilizar essa técnica, tá? E essa repetição espaçada, ela é uma abordagem que, como eu disse, né, que é usada em vários cursos, porque realmente ela é uma coisa que funciona a melhorar a sua memória. Então essa técnica, ela consiste em você revisar
novos sinais, ou se você estiver aprendendo no idioma falado, né, novas palavras, em um intervalo crescente. Então você vai como que sempre estar inserindo nessa ferramenta, nesse aplicativo, por exemplo, né, os novos sinais ou as novas palavras que você está aprendendo. Então, ao longo do tempo, o próprio aplicativo, né, essa ferramenta, ela vai te ajudando a lembrar, né, daquilo que você já estudou. Né? Então, por isso que é, né, uma repetição espaçada. Então, de tempos em tempos, você vai estar relembrando aquilo que você viu. E é uma ferramenta, né, que como você pode inserir ali, você que vai inserindo mesmo, né, você vai determinando mais ou menos o tempo que ela vai te lembrando, jogando, né, aquelas informações novamente ali. Até que você consiga, né, não só decorar, mas realmente aprender. Um aplicativo que eu já ouvi muita gente utilizando, e nem sei se o nome certo dele é esse, né, mas é Anki. É Ankir. Anki. Ou melhor, não tem R não. É Anki. Então, essa ferramenta, esse aplicativo, né, existem outros também que fazem isso, mas como eu disse, né, o que eu mais conheço é esse. Que também vão ajudar você a organizar essas revisões, né, essa repetição espaçada. A quarta dica, para você que está querendo aprender mesmo, né, um sinal e não esquecer depois, é você tentar explicar aquele sinal para outra pessoa. Tenta explicar o significado daquele sinal, ou que, no caso, né, o que ele quer dizer, né, para outra pessoa. Porque quando você tenta explicar, né, se não for o caso de um idioma falado, né, uma palavra, né, um sinal, você está querendo explicar para outra pessoa, você consegue consolidar aquela informação no seu cérebro. Então, se você aprendeu, né, um sinal de algum animal, tenta explicar, olha, o sinal desse animal é assim, por quê? Assim, assim, assim. Então, digamos que você aprendeu o sinal de um gato. Então, ó, sinal de gato, você vai fazer assim. Então, por que esse sinal é o sinal de gato? O que faz lembrar isso aqui? Não, o bigodinho, né, do gato? Então, quando for explicar, ó, esse aqui é o sinal de gato. Por que é o sinal de gato? Então, por conta disso, disso e disso. Então, todo sinal que você tentar, né, não quer dizer que você vai saber a origem daquele sinal. Não é isso não. Você vai tentar explicar o que aquele sinal quer dizer. Entendeu? Então não confunda. A etimologia, né? Saber qual é a origem daquele sinal. Não é isso não. Você vai explicar para outra pessoa o que aquele sinal quer dizer, porque assim você vai consolidar aquela informação, né? Vai fixar melhor aquele sinal na sua mente.